Fala, Senhor, nessa hora, ansioso te quero ouvir, teu falar de valor e escala, e mais sábio me faz ouvir. Ó bendito teu nome eterno, glória a Deus, que tu fala a quem escutar. bendito é o nome de Jesus. Queridos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podem sentar, por favor, em nome de Jesus. Glória. Pastor, o que você tem no seu coração, por favor, tá bom? Queridos, eu quero ser grato a Deus por este grande privilégio de estar convosco aqui mais uma vez. Glória a Deus. Pela primeira vez assumindo esta grande responsabilidade de trazer para a igreja uma palavra da parte de Deus. Algumas vezes que visito aqui a congregação e sinto-me feliz pela receptividade dos irmãos, dos obreiros aqui do pastor da igreja, com quem o meu espírito se deu bastante, viu? Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Agradeço a Deus pela vossa existência, pela existência da igreja de Cristo. É para isto que nós estamos aqui, única e exclusivamente para adorar, louvar e bendizer o nosso grande e eterno Deus. Queridos, antes de ler a palavra de Deus, eu quero dizer aqui duas coisas muito importantes para mim. Primeiro, eu já fiz já dei uma palavra de gratidão. Em segundo lugar, eu quero dizer para os irmãos que eu não sou um pregador, eu sou uma testemunha. Eu sou daqueles que gostam de falar de Jesus. Mas se você veio aqui imaginando que ia vir aqui hoje o pastor Gilmar Santos, então, meu irmão, você quiser ir para casa, pode ficar à vontade, viu? Agora, se você veio aqui nesta noite ouvir a palavra de Deus e adorar ao grande e eterno Deus, você já pode ficar à vontade, porque Ele já está aqui nesta noite. Eu gosto de falar de Jesus. Eu amo falar desse Jesus que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos colocou aqui na presença dEle para adorá-lo e para bendizer o seu nome. Queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza. O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, Evangelho segundo Lucas, e nós leremos aqui a palavra de Deus no capítulo de número 23. Aleluia, Deus, glória a Deus. Eu estava observando aqui o nosso pastor, ele trazendo uma orientação de Deus para a igreja, e dentre as suas palavras, uma que me chamou a atenção foi quando ele disse que o Evangelho, ele não é complicado, e é verdade. Eu não gosto quando eu vejo algumas pessoas complicarem o Evangelho. Quando você ouve alguns pregadores pregar alguma palavra tão difícil que muitas vezes nem ele entende o que ele está pregando, quanto menos a igreja. Então eu gosto quando às vezes me dá a oportunidade, pastor, eu gosto de andar por um caminho que a gente conhece. Porque de repente a gente se embrenha por uns caminhos que a gente não conhece e se perde o pregador, se perde a igreja e ninguém sabe o que foi falado. Então eu gosto de andar por um caminho muito conhecido. Lucas 23, versículo 33. Quem aqui não conhece o Calvário? Quem aqui nunca ouviu falar do Calvário? Eu tenho certeza que até as crianças que estão ali sentadas, se nós perguntarmos o que é o Calvário, eles falarão com propriedade o que é o Calvário para a igreja. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Lucas 23, 33 está escrito assim. Na minha tradução, talvez seja um pouco diferente dos irmãos, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou o Calvário, ali o
crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Quem entendeu, diga amém. Amém. Queridos, hoje foi comemorado em muitas partes do mundo o dia desta Bíblia que você tem nas suas mãos. Não é isso, pastor? Se não me engano, tivemos até uma passeata aqui na nossa série do setor 50, né? Acerca do dia da Bíblia. Nós também estivemos hoje ali no Parque Focaia, na sede ali do setor 52, e o nosso pastor Ezequias, na reunião de obreiros, ele também estava falando-nos acerca do dia da Bíblia. Para você que ainda não leu-a hoje, quando você chegar na sua casa, leia pelo menos um capítulo, leia pelo menos um versículo, leia pelo menos uma passagem das Escrituras, porque esta Bíblia que você tem nas suas mãos, ela tem um valor excepcional para a vida de cada crente que está aqui nesta noite. Foi pago um preço muito grande para que ela estivesse aí nas suas mãos. Homens morreram para que você pudesse hoje ler o Salmo 23 na sua Bíblia. Homens deram a sua vida, foram decapitados, foram queimados vivos, para que esta Bíblia que você tem nas suas mãos aí, você pudesse ler junto comigo este versículo que nós lemos aqui. Homens como o diácono da igreja primitiva, um jovem semelhante a este rapaz que está aqui, a história bíblica diz que ele foi aprisionado porque lia a Bíblia, simplesmente porque ele acreditava em Deus. Ele foi aprisionado, levaram-no até o carrasco, e o carrasco, olhando para ele, disse-lhe: você acredita em Deus? Ele disse: acredito. Você tem duas alternativas: você nega a esse Deus, renuncia a essa Bíblia, ou você vai ser assado vivo. E ele disse: eu não posso deixar de acreditar em Deus. Então você vai ser queimado vivo. Ele foi colocado numa chapa de aço, acenderam fogo embaixo dele e começaram a queimar, a grelhar as costas dele. Quando já estava queimando, ardendo em brasa, e ele cantando hinos de louvor a Deus, alguém olhou para os olhos dele e disse assim: e agora? Você para de acreditar em Deus e de ler esta Bíblia e passa para o nosso lado? Ele, olhando para os olhos do algoz, disse assim: vira para o outro lado, porque deste lado de baixo já está assado. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Para que nós estivéssemos aqui nesta noite, queridos, um preço muito grande foi pago. Foi pago um preço pelos nossos irmãos da igreja primitiva, foi pago um preço pelos profetas do Antigo Testamento, e foi pago um preço ainda maior pelo nosso Jesus, que vivo está aqui no nosso meio nesta noite. Quem nunca ouviu falar da grande luta do Calvário, quem nunca leu acerca do Calvário, quem nunca ouviu dizer que Jesus, estando ali no Getsemane, ali na quinta-feira, ele estava orando junto com seus discípulos, quando alguém chegou para ele e disse: mestre, o que o senhor tem? O senhor está hoje de forma diferente, o senhor parece que não está bem. E Jesus disse: olha, hoje a minha alma está angustiada até a morte, eu estou numa angústia a ponto de morrer. E disseram: Senhor, mas por quê? Jesus disse: porque daqui a poucas horas eu vou estar encarando o maior desafio que um homem já encarou na história da humanidade. Eu vou estar encarando sozinho a cruz do Calvário e carregando sobre os meus ombros todo o peso e todo o pecado da humanidade. Jesus disse: orai comigo, porque a minha alma está angustiada. E eles começaram a orar juntamente com o Senhor. Mas quando Jesus olhava, eles não estavam mais orando, eles já estavam dormindo. A Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados, estavam cansados, e eles estavam sem forças para orar. Jesus chama eles e diz assim:
assim: meus filhos, nenhuma hora vocês puderam velar comigo, orem junto comigo, porque a minha alma está angustiada. Porque enquanto ele orava, a história bíblica diz que as lágrimas de Jesus começaram a correr pela sua face, juntamente com as suas lágrimas, o seu suor começou a descer pela sua face, a ponto de a Bíblia dizer que enquanto Jesus estava orando e estava suando ali no Calvário, o seu suor e as suas lágrimas começaram a transformar-se em gotas de sangue que escorriam pela sua face e caíam pelo chão. Grande era o desafio que ele teria que encarar. Eu imagino que naquele momento, talvez até Jesus, como homem, ele pensou em desistir do Calvário. Ele pensou em voltar atrás. Ele estava ali como ser humano. Ele estava ali humanizado como nós. Apesar de Deus, a natureza humana estava ali impregnada nele. Ele olhava para o grande desafio e ele pensava: será que há um jeito de escapar? Será que há um jeito de fugir? E ele, olhando para o céu, ele disse: Pai, esta hora é de muita aflição. Pai, eu estou muito aflito. Se for possível, meu Pai, passa de mim este cálice. Se for possível não bebê-lo, Senhor, eu não quero, porque ele é muito amargo. Mas quando Jesus olhava na sua direção, ele via a igreja aqui nesta localidade, ele via você, e ele sabia que se ele desistisse do Calvário, você não estaria sentado aí nesta noite. Ele sabia que se ele desistisse do Calvário, nós não estaríamos aqui para adorá-lo nesta noite. Glória a Deus. E quando Jesus olha para tudo isso, ele levanta os seus olhos para o céu e diz: Pai, contudo, não se faça assim como eu desejo, mas faça-se assim como tu desejas. Contudo, não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. A minha vontade, dizia Jesus, é correr. A minha vontade é não beber este cálice, Senhor. A minha vontade é não subir ali ao alto do Calvário e ser crucificado. Mas se esta é a tua vontade, dizia Jesus, então seja feita a tua e não a minha. Verdade. E ele foi preso ali no Getsemane. Prenderam Jesus ali no Getsemane. Todos os discípulos o abandonaram. Todos aqueles que outrora diziam que o amavam, deixaram no sol, foram embora, abandonaram o mestre. Nenhum seguiu junto a ele depois que ele foi preso. Apenas Pedro, a Bíblia diz que seguia-o de longe, observando ali no pátio do sumo sacerdote. E enquanto Pedro observava Jesus ali, Jesus observava também Pedro, que estava do outro lado. E alguém chegou para Pedro e disse: Pedro, eu te conheço. Você estava com Jesus lá no Getsemane quando ele foi preso. Pedro disse: não, eu não conheço este homem. Eu não sei quem ele é. Passaram-se alguns momentos. Outra pessoa chegou para ele e disse: verdadeiramente, tu estavas com o Nazareno. E ele novamente negou, dizendo: não conheço este homem. Este mesmo homem que o salvou, este mesmo homem que Pedro viu caminhar sobre as águas, este mesmo homem que fez Pedro andar em cima do mar, este mesmo homem que Pedro viu ressuscitar a filha de Jairo, este mesmo homem que Pedro viu no caminho da casa de Jairo curar aquela mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Pedro agora olha para ele e diz: eu não conheço este homem. Terceira vez alguém chega para ele e diz: tu estavas com Jesus, porque o teu falar te denuncia.
A maneira que tu fala mostra que tu és um deles. Quando tu expressa as tuas palavras, não há xingamento na tua voz, não há gíria na tua voz, tu fala como um crente, tu és um dele, a tua voz te denuncia. Aí a Bíblia diz que Pedro começou a jurar e a dizer: eu não conheço este homem. Será que vocês não entendem que eu não sei quem é esse Jesus de quem vocês estão falando? Aí a Bíblia diz que o galo canta. E quando o galo canta, os olhos de Jesus encontram-se com os olhos de Pedro, e Pedro lembra-se das palavras do Mestre: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. Jesus é julgado, ele é condenado injustamente. Ele é arrastado durante a noite para a casa de Caifás, para a casa de Pilatos, para a casa de Herodes. E o profeta Isaías diz no capítulo 53 que como ovelha ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca para reclamar, ele não abriu a sua boca em um momento para maldizer. Ele estava sendo tirado de um lado para outro até que chega a sexta-feira. Correm com Jesus para lá e para cá durante a noite inteira. Não deixaram ele dormir no sono. Jesus não pregou o olho durante aquela quinta-feira. Levam ele para um lado, arrastam ele para outro, julga ele do outro, chama ele para o outro, até que chega ao momento da sua condenação. Mesmo sem acharem nada do que o condenarem, a Bíblia diz que eles entregam a Pilatos um homem inocente e o condenam à morte. Jesus é condenado. Mas por que Jesus foi condenado? Ele nunca pecou. A Bíblia diz que na boca dele nunca se achou engano. Ele nunca contou uma mentira. Ele nunca falou um palavrão. Jesus nunca falou mal de ninguém. Mas o condenaram mesmo assim. Sabe por que o condenaram? Porque o peso dos seus e dos meus pecados estava sobre ele. Porque o peso que nós deveríamos carregar, ele estava predito para carregar ali no Calvário. Arrastam Jesus até ali, arrancam as suas vestes, deixam ele despido. O seu corpo está à vista, está à mostra, ali diante da fúria daqueles soldados. Jesus recebe socos no seu rosto de um lado e recebe soco do outro, mas ele não reclama, ele está calado, porque ele sabia: se eu reclamar, a minha igreja não estará de pé na minha presença, mas é pelo meu silêncio que eu vou salvar a igreja do Brasil. Bendito é o nome do Senhor, e vou preparar um povo para subir um dia e morar comigo lá na eternidade. Aonde está esse povo aqui nesta noite? E ele está em pleno silêncio. Glória a Deus. Começam aquela sessão de tortura. Alguém diz: um rei precisa de uma coroa. Um soldado cochicha no ouvido do outro, presta atenção, e diz assim: olha, eu vi uns espinhos ali quando eu vinha vindo para cá, convidativos. Eles são maravilhosos, se encaixa direitinho na cabeça dele. Pega, corre lá e tece aqueles espinhos e traz para nós fazermos uma coroa. E vai lá, o soldado arranca aquela leva de espinhos, que aqueles espinhos da Palestina, para os irmãos que com certeza já estudaram, são espinhos grandes, e tece aquela coroa de espinhos, ajusta, o soldado provavelmente se machuca todas as mãos e traz. Enquanto Jesus está assim, eles chegam na cabeça santa do nosso Jesus e encaixam aquela coroa com 72 grandes espinhos.
A história diz que aqueles espinhos entram pelo seu couro cabeludo, furam para dentro da sua cabeça e o sangue começa a escorrer pela sua face. E Jesus calado. Mas um rei precisa de um cetro. Alguém pega um cetro de madeira e dá e coloca na mão de Jesus. Um rei precisa de um manto. Mas antes do manto, ele é amarrado em um selo. E a história diz que ele recebe várias chicotadas em seu corpo. É bom relembrar o Calvário, né? É bom sabermos de onde nós viemos, porque muitas vezes nós reclamamos tanta dor. Muitas vezes nós dizemos: Jesus, eu não estou aguentando mais a luta. Mas que luta? Às vezes é um desemprego bobo. Às vezes de repente você olha na geladeira e hoje não tem aquele frango, hoje não tem aquele bife gostoso, hoje só tem ovo, zoião. Jesus quer isso, que prova, e não dá mais desse jeito, eu não vou ser mais crente. Rapaz, pare com isso. Jesus passou muito mais do que isso, mas ele não reclamou. Ele estava de pé, olhando para Jeová, assentado no trono, e dizendo: papai, eu já estou aqui, e aqui agora, eu vou até o final, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Bendito é o nome do Senhor. Diga isso para ele também nesta noite. Não importa a luta que eu estou passando, não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho da luta, mas eu vou levantar a cabeça e glorificar o nome dele, porque ele me comprou no Calvário. Quem foi comprado no Calvário aqui, bendito é o nome do Senhor. Adora a Deus nesta noite.